Olá, pessoal! Estamos aqui de novo, eu e a Mônica, para mais um Chega Junto, né, Mais Mônica? uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais um dia aí de programa e muito emocionante, né? Hoje é um programa de... A gente sempre fala que é um programa... Nosso programa sempre visa buscar pessoas que se superaram em algum problema, que tiveram tal... Mas a pessoa que a gente traz hoje é superação 100%. É 24 horas de superação e ele vai contar a história dele pra gente. Antes disso, siga a gente pelo YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify, pelo JC Rio Claro. Eu sou a Aline Magaceron, Mônica Buteri. E o nosso convidado de hoje se chama Fernando Moreira. Tem 35 aninhos, ou 35, 36. Né, Fernando? 36. Acabou de fazer, então, assim. Fiz ano passado. Fez ano passado, dezembro do ano passado, 36 anos. Um jovem senhor, como diz a prima dele, né? É o cara de pau, né? Eu falo, essas pessoas aqui são brincadeira. Ele é formado em pedagogia e professor concursado da rede municipal. Professor de matemática. Só que o detalhe... Não é matemática, Fernando? Não, é professor de educação básica. Daí eu dou aula de matemática, tudo, português, né? tudo. Aquele professor que é o professor na sala de né? aula. Tá, legal. E o detalhe do Fernando é um detalhezinho muito básico, né, Fernando? O Fernando, ele é cadeirante e ele é cego. Mas ele, em nenhum momento, ele transparece isso. Porque, assim, ele se vira sozinho, ele mora sozinho, ele cozinha. Né? Ele vai contar a vida dele pra gente. E assim, Fernando, seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui. Prazer é meu. A gente tentou algumas vezes aí, deu uns probleminhas, mas eu gostaria de agradecer pela sua presença, agradecer a Valéria Perim pela indicação, a Carla Hoffman, a Caroline, que todas falaram muito de você. Que bom, né? E é um prazer ter você aqui. Conta um pouquinho pra gente do Fernando. Quem é o Fernando? Olá para vocês, muito obrigado pelo convite. Eu fico muito grato em poder contar um pouquinho da minha história. E eu sou Fernando Moreira, sou professor de educação básica, já sou funcionário público, já tem quase 16 anos que eu sou funcionário público, sou professor há 7 anos, tenho 36 anos, moro sozinho já tem 10 anos e sou pessoa com deficiência desde os meus 13 anos de idade, que foi quando eu fiquei doente e perdi a visão e fiquei na cadeira de rodas. Então, até essa idade você enxergava normalmente? Você andava também, tudo? Eu andava, enxergava. Eu falo que eu tinha uma vida, eu não falo normal, né? Porque todos nós temos uma vida normal, mas eu tinha uma vida comum, como a de qualquer outro jovem, né? Daquela idade. Então, eu nunca tive nenhuma deficiência, eu andava, eu enxergava, eu brincava, eu corria, subia em árvore, brincava de pega-pega, esconde-esconde. Então, eu não nasci com a deficiência. Eu me tornei pessoa com deficiência aos 13 anos de idade. E como é que foi isso? Assim, você chegou a perder a visão primeiro e parou de andar? Ou é a mesma doença? Isso. É a mesma doença? O que é que você Então, assim, eu tenho uma doença no sistema nervoso central. Ela se chama síndrome de Devic. Essa doença, ela acomete, né, os membros superiores e inferiores e a visão. Ela vai causando lesões no nervo óptico. Ela é muito parecida com a esclerose múltipla. Tá. O médico explicou para mim que ela é da mesma família. E aí, no período de uma semana, eu fiquei cego e cadeirante. Meu Deus. E aí, no início, eu perdi todos os movimentos do corpo. Eu só conseguia movimentar assim, ó. O pescoço. O pescoço, a cabeça. Todos os músculos pararam, assim. Paralisavam. Em uma semana? Em uma semana. Eu fui perdendo o movimento da mão. Você sentia dores, alguma coisa ou não? Eu senti formigamento. Então, quando formigava a minha mão, era um primeiro sintoma. Aí eu já não conseguia mais movimentar. Aí o formigamento subia para o braço, aí eu já não conseguia mais fazer esse movimento aqui. E aí foi paralisando as pernas, né? E aí também foi uma fase muito difícil, porque a gente não tinha noção do que estava acontecendo. E eu ia para o hospital, os médicos me mandavam de volta para casa. Porque eles também não sabiam, o que era. Eles não entendiam o que era que estava acontecendo. E para resumir a história, fui ficando cego, fui perdendo a visão, ao mesmo tempo perdendo os movimentos do corpo. E aí no período de uma semana, eu lembro que eu fui para o hospital, andando assim com muita dificuldade, e saí do hospital depois de 17 dias já na cadeira de rodas e cego.
Foi, assim, muito rápido. Foi. E só mexendo, não mexendo nenhum Não mexendo nada. E como é que você recuperou isso? Como foi? Como que você ficou? Aí, logo Então, depois. assim, foi... Quantos anos você tinha? 13? Eu tinha 13, eu tinha 13. E a doença se agravou porque o médico deu um diagnóstico errado. Então, essa Ele achou doença... que fosse o quê? Ele achou que eu tinha um coágulo de sangue no cérebro e que eu tive trombose nas pernas. Por isso que eu não conseguia andar. E aí, entendi. o que aconteceu? Essa doença, ela vem em formas de surto. Então, ela deu esse primeiro surto que foi muito forte e depois eu comecei a recuperar. Quando eu tive alta do hospital, né, depois de quase 17 dias, eu cheguei em casa, minha visão começou a voltar. E os movimentos também. E aí a gente não estava entendendo nada, né, o que estava acontecendo, porque foi uma situação muito grave e depois começou a estabilizar. E aí a visão voltou, que eu enxergava só uma manchinha bem pequenininha, assim, na frente do olho. E os movimentos também. Aí eu já comecei a firmar a perna, comecei a ficar em pé com apoio. Só que depois de 2 meses a doença voltou. Entendi. E aí cada vez que a doença voltava, a sequela ficava maior. Então ela voltava como se fosse... Ela não voltava mais 100%. Aí eu perdia um pouco mais dos movimentos. Aí lesionava mais, né? Lesionava mais. Lesionava mais as células. E exatamente. Imagina. E aí a Entendi. sequela ficava maior, cada vez maior. E como não tinha um diagnóstico, não tinha um E eu fui remédio para tratando, retardar, né? eu fui tratando errado. Aí eu fiquei tratando errado quase 2 anos. Entendi. Por isso que ficou bastante sequela, né? Eu perdi a visão total dos 2 olhos e perdi parte dos movimentos do corpo. Então hoje eu consigo ficar em pé com apoio no andador, mas a visão ela não tem chance de voltar mais. Porque a sequela ficou, né, no nervo óptico e o médico explicou para mim que no sistema nervoso central é muito difícil a recuperação. Se tivesse, de repente, o tratamento tivesse sido feito e correto desde o início, talvez você conseguisse enxergar ou não. Sim, Isso seria... o médico lá da USP de Ribeirão Preto, ele explicou para mim que se eu tivesse feito o tratamento no início, Que coisa. eu não teria ficado com tanta sequela. Teria controlado a doença, porque o tratamento ele não cura, ele deixa a doença adormecida. Entendi. Então a doença entra em remissão. Então pode ser que ela volte, né? Mas ela não vem com tanta Força. Tanta força, com tanta potência. Entendi. E você conseguiu daí mexer, começou a mexer os órgãos, começou os membros da parte superior. Você começou através, como você fez? Você começou a fazer fisioterapia? Aí foi como é assim. que foi? Eu fiquei numa situação bastante debilitada, né? Imagino. Porque eu fazia tratamento errado, aí paralisou assim um pouco do meu rosto também, eu já não conseguia respirar direito. Então foi uma fase muito difícil, tanto para mim quanto para minha família. Porque a gente não conseguia ver um futuro que eu melhorasse. E você era muito jovem, Muito novo. né? Menino, uma Muito criança novo, praticamente. Uma criança. E aí, esse médico ele foi um pouco negligente. Por quê? Pouco. Foi negligente e incompetente. Vamos falar a porque- verdade. Vamos jogar real aqui, né? Ó, Porque aqui a leva gente ele joga pra real. outro lugar, né? né? Vamos, porque Pelo aqui eu amor não de Deus, vai sei. estudar, vai Exato, procurar. Olha, Pelo amor de procura Deus. Uma pessoa que mexe com nervo, né? nervo, Sei lá. um especialista, Um né? especialista. A gente critica aqui, né, Mônica? A gente Critica. critica porque tem médico que... Olha, tem os médicos maravilhosos que são anjos e tudo mais. Agora tem uns que se acham Deus e acham que não precisa estudar, não precisa nem procurar. Exatamente. Acha que a opinião deles é o que vale. Você falou Mas a não é palavra assim, certa. né? Tem médico que é anjo, porque esse médico que cuidou de mim no início, Aham. ele falava assim para minha família, né, para minha mãe, para meu padrasto, que eu ficava doente, eu ia no hospital ou na clínica dele. E aí ele me deixava dentro de uma salinha e ele chamava minha mãe, né, num lugar à parte e falava, olha, não tem jeito. Ele vai precisar fazer uma cirurgia, Meu Deus. abrir a não cabeça, precisa. sendo que eu não tinha nada, e tirar esse coágulo. Porque esse coágulo, ele não está desfazendo com o remédio. Mas de onde que ele viu que tinha coágulo? Tinha Pois coágulo? não tinha Não nada. tinha, né? Cabeça. Minha cabeça é excelente. Gente, não, e coágulo, e da onde que ele tirou se ele não fez o exame e falar que é coágulo? Então, e Tomara isso esse que eu médico fiz esteja assistindo o exame. Fernando hoje aqui para falar, ó o Fernando, olha o quadro do Fernando. Que maravilha. Ele me viu Fernando. depois de um tempo, ele não acreditou. Mas enfim, né?
E aí a gente queria um encaminhamento para Campinas, porque a gente viu que não estava dando resultado. E a gente queria um encaminhamento para a Unicamp. Aí ele falou assim para minha mãe, coloca ele dentro do carro e leva. Só que eu era muito debilitado, não tinha como me colocar no carro. Eu não conseguia me movimentar. Aí minha mãe, no desespero, chamou uma prima nossa, me colocou no carro e a gente foi para Campinas. Chegando em Campinas eu comecei a passar mal. Aí chegamos no hospital, minha mãe tomou uma bronca do médico da Unicamp, falou para ela assim, exato, como que vocês colocam esse menino no carro, debilitado desse jeito? Vocês não têm responsabilidade. Coitado, mas foi tanto desespero. É um desespero de uma mãe, né? Para quem é mãe, vai entender a situação. E aí, chegou no momento que eu estava numa situação tão crítica que eu me lembro que eu não conseguia beber água e eu estava passando muito mal. E eu vivia bastante no hospital. Eram 15 dias no hospital, uma semana em casa, quase um mês no hospital, mais uns 10, 15 dias em casa. Então, minha vida era essa, né? Era mais no hospital do que em casa. Daí eu estava bastante cansado nesse dia, que eu estava muito mal mesmo, não conseguia comer, não conseguia beber água, estava muito magrinho. Desanimado, muito, né? Desanimado, triste. Aí minha mãe começou a chorar, falou, Fernando, vamos para o hospital. Eu falei, não quero ir. Eu acho que essa foi a única vez que passou pela minha cabeça que eu não ia dar conta, sabe? Que eu não ia conseguir. Aí minha mãe, vamos, Fernando, para o hospital, vamos. Minha mãe chorando, meus avós chorando. Aí falei, então vamos. Aí a gente foi para o hospital da Unimed. Aí chegou lá, uma pessoa responsável lá que estava no hospital ligou para esse médico e ele falou que ele não ia, que não tinha mais o que fazer, que ele não ia lá me ver, ou me mandava para casa ou me deixava internado. Jesus. Aí, foi até uma mulher, não sei se ela se é assistente social, se é a chefe do hospital, né? Foi conversar com a minha mãe e falou que ele tinha falado, que ele não ia me ver no hospital, né? Que não tinha muito o que fazer. Aí minha mãe falou assim, não, eu não vou levar ele para casa desse jeito, ele vai ficar aqui internado. Não tem condições. Né? Não vou levá-lo, né, para casa assim. Aí essa mulher falou assim para minha mãe, tem um médico aqui de plantão, ele chama Jader Barbosa, vou até falar o nome dele. Olha lá. E ele é neurologista, é especialista, se a senhora quiser, né, ele pode atender o seu filho. Minha mãe, claro que eu quero. Aí eu me lembro até hoje, né, a gente fala que tem médico que é anjo, né, na vida do paciente, então o Dr. Jader é o anjo na minha vida. Porque eu lembro que eu estava deitado na maca, coberto até aqui com lençol, né? E quando vinha o surto da doença, parecia que os nervos queriam sair do meu corpo. Eu tinha muita dor, muita. E meu corpo esquentava, esfriava, era horrível. Aí ele chegou, começou a conversar comigo, daí ele pôs a mão assim no meu ombro. Aí ele falou assim, o que está acontecendo, campeão? Aí eu expliquei para ele, né, toda a situação. Aí ele veio desse lado esquerdo, foi nos meus pés. Aí ele tirou o lençol dos meus pés e fez assim. Sabe, como se estivesse fazendo cosquinha, né? E aí minha perna puxou, deu um reflexo. Aí ele passou, veio assim do meu lado direito, aí falou assim, olha, você não tem coágulo nenhum na cabeça. Meu Deus. Você tem uma doença no sistema nervoso central. Eu vou te internar. Ele falou pra mim, não falou nem pra minha mãe estava do lado. Ele falou, olha, eu vou te internar, você vai tomar uma medicação na veia, e você vai melhorar. Amanhã de manhã eu volto para te ver. Eu preciso... Daí ele falou assim para minha mãe, olha mãe, eu preciso dos remédios que ele toma. Eu quero ver quais são os remédios que ele está tomando. Aí eu lembro que meu tio foi até no hospital, né? Foi até o hospital, levou os remédios que eu estava tomando. Ele ficou assim... assustado, porque eu tomava mais de 10 tipos de remédio. E nenhum para o seu tipo de problema? Nenhum para doença. Nenhum. Meu Deus. E aí eu lembro que eu fiquei internado, no outro dia eu já estava melhor. Tá vendo? Sem dor, sem febre. Podendo comer. Exato. E acho que também a tranquilidade que o doutor Jader te você, passou né? também ajudou demais, né? Isso aí Nossa, faz toda a muito, diferença. muito. Porque você fala, agora vejo uma luz no fim do túnel, Exato. né? Coisa que vocês não estavam porque a gente não via essa luz no fim do túnel. E aí no outro dia de manhã ele passou no quarto,
Aí conversou comigo, brincou. Nossa, agora você tá melhor, hein? Porque ontem Ai, você que não tava bonitinho. bem, não. Que legal, né? Que coisa. E aí ele falou assim, olha, eu vou te encaminhar para o Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão Preto. Aí minha mãe falou assim para ele, né, pro doutor, falou, olha, doutor, como que a gente faz? Ele falou assim, não, vocês não vão fazer nada. Eu tenho contato lá, só aguarda a ligação. Ai, que beleza, gente. E aí eles Isso me não tem ligaram preço. 20 dias depois da USP e eu fiz o acompanhamento na USP. E Que dito e beleza. feito, a minha doença é no sistema nervoso central. E você daí começou a fazer os tratamentos corretos, começou a Exato. mexer Comecei a os fazer membros fisioterapia certinho. superiores. Aí os surtos Foram não, diminuindo. não voltaram nunca mais os surtos. Ai, beleza. Nunca mais tive nada, beleza. graças a Deus. Que bom que... vamos falar o nome dele, então, Jader Barbosa. Porque Barbosa, esse cara... é. Esse cara Ele é esse neurologista. médico, Neurologista. Merece Aí, ó, respeito, gente, tá quem vendo? tiver com algum problema, Vai com Ele Ele é ele. daqui de Rio Jader. Claro? É daqui de Rio Ele Claro? é daqui de Ah, Rio eu Claro. conheço. Excelente. Que bacana, parabéns. Parabéns pra ele, por ser essa pessoa é, bacana aí. Que teve esse olhar, né? E vem cá, você fala muito da sua mãe, né? Como é que Sim. chama a sua mãe? Chama Edna. A Edna. Ela tem um É. papel, acho que fundamental na sua vida, né? Tem. Assim, de estar com você durante a descoberta da doença e Sim. tudo mais, mas também nessa jornada toda aqui, assim. Eu acho que, até eu perguntei se ela mora perto. Você falou que ela mora pertinho e que até já mandou mensagem pra ela, porque você ia estar gravando aqui com a gente, porque ela ia Isso. te ligar, talvez se não... Pois e ela é. aí já ficar ia na preocupada. casa Às vezes dele. ela É. aparece em casa, né? E eu não tô lá, ela vai falar que de onde esse menino foi, né? Onde E o foi papel parar? dela na sua vida? O que você tem a falar dela e... Ai, minha mãe é muito especial, né? Sem ela, nossa. Assim, eu falo que eu moro sozinho, mas eu nunca tô sozinho. Minha mãe sempre tá em casa, meu sobrinho, meus afilhados, meus irmãos, a minha prima que me trouxe aqui, né? Sim. Então elas sempre estão em casa, sempre tem alguém na minha casa. Eu falo que eu moro sozinho, mas nunca tô sozinho. E minha mãe é fundamental na minha vida, porque né? quando eu preciso de alguma coisa, ou sei lá, preciso ir ao mercado, vou ao médico, ela que me acompanha. Entendi. E, Minha Fernando, mãe é parceira. e depois que passou todo esse turbilhão, né, de você ter o diagnóstico, melhorar, como que foi essa trajetória até você virar esse professor de sucesso que você é hoje? Porque eu Nossa. sei. Né, tem muita coisa, mas eu Tem. queria saber assim, depois, como que você teve essa força, falar, não, isso aqui não vai me, né, eu não vou entregar a minha vida, como que é isso? Eu sempre tive, assim, dentro de mim, que eu não queria viver na situação que eu estava. Sempre tive alguma coisinha, alguma chama, assim, sabe, dentro de mim que falava, não, você precisa melhorar, você precisa dar um rumo na sua vida. Mas, ao mesmo tempo, eu não conseguia visualizar. Eu nunca pensei que eu ia me tornar professor, que eu ia morar sozinho. Porque pensa, uma pessoa que não anda, que não enxerga, Não, tudo contra, a né? gente, você pensa, não, eu tô limitado, eu não vou conseguir nada. Como que eu vou arrumar um emprego, né? Como que eu vou ter uma casa, cuidar de uma Até casa? estudar, Então, né? estudar também, foi um desafio muito grande. Só que lá no Princesa Vitória, quando eu comecei a fazer fisioterapia, eu comecei a enxergar as oportunidades, né? Lá, eles atendem pessoas com deficiência, né? Crianças e jovens. E eu fiz meu tratamento lá, no Princesa Vitória. E foi uma fase, assim, de muita descoberta. Porque eu não me mexia. Minha cadeira de rodas tinha um apoio, assim, na cabeça, né? Que eu não conseguia sustentar a cabeça no pescoço. E aí eu tive que aprender a sentar, aprender a engatinhar. Foi como se eu tivesse nascido de novo. Foi uma outra vida. Entendi. E depois a fisioterapeuta me ensinou a ficar sentado, a ficar Nossa, em pé. foi um processo longo, então. Foi um processo longo. E ao mesmo tempo, lá tem várias especialidades, né? Então eu passava com a psicóloga, passava com a pedagoga especialista em deficiência visual. E aí essa pedagoga começou a me ensinar braille, informática adaptada. Então eu fui aprendendo várias coisas novas que iam fazer parte desse universo, né? Que Da pessoa com maravilha, deficiência. Né? Lá não sabia que Princesa Não, a Vitória Princesa Vitória é perfeita. É Princesa excelente. Vitória é referência, né? Não, na região. Isso. E aí eu fui buscar. Aí quando eu comecei a ficar bastante tempo sentado na cadeira de rodas, a Sônia
né, que é a pedagoga especialista em deficiência visual, ela é excelente, hoje ela é neurocientista A Soninha. na área. A Soninha, A Soninha que trabalha com a Celeste Messetti. Isso. Eu sei, conheço a A Soninha. Soninha é ótima. Então, a Soninha me acompanhou desde quando eu fiquei doente. Entendi. E aí ela falou assim, Fernando, a Soninha sempre dava um chacoalhão em mim. Ela falava, Fernando, você vai voltar a estudar. Aí eu falava, A Soninha, gente como precisa que eu vou dessas fazer? pessoas. Como que eu vou fazer, Soninha? Ela, não, a gente vai, eu vou até a escola, vou conhecer a escola, vou ajudar na adaptação dos materiais. E aí ela me emprestou um gravador. E na época era gravador de fita cassete. Naquela época. E aí eu ia para a escola e gravava as aulas. Então o professor ia falando, eu ia gravando a aula. E aí minha mãe também entra no papel fundamental, porque eu levava um caderno de um amigo para casa e minha mãe anotava Copiava. num caderno para mim e gravava. Ela fazia a leitura e gravava as anotações que ela tinha feito no Nossa. caderno para mim. Que linda. E eu estudava à noite e estudava durante o dia ouvindo as aulas. A gravação que eu tinha feito na aula e a gravação da minha mãe. Aham. E a sua prova era oral? Você Oral, fazia... matemática, Meu Deus do tudo, tudo. Se Tudo tivesse algum oral. transtorno de atenção, já tava Nossa, frito, né? tava Porque- frito. Não é nada, imagina, o que que eu... que Não, é descobrir o imagina. Brasil? Quando? Imagina, não ia Quando? conseguir. Como é que foi? E aí, assim, tinha que fazer prova oral. E você tem que saber. Tem porque que saber. o professor vai estar ali fazendo a prova com você, você não vai saber o conteúdo, né? não tem nem... Não tem saída. Não tem saída, você tem que saber. E era engraçado que o professor, quando ia fazer a prova comigo, os alunos não davam um pio, porque queriam ouvir minha resposta. Que eles sabiam que eu sabia, né? Aham. Ai, Aí eles pegavam e o professor me colocava do lado de fora da sala e ele ficava sentado pro lado de dentro e ele ia fazendo a pergunta para mim e eu respondia baixinho. Então o professor ficava... os alunos... É porque era na mesma queriam hora. Eles Olha, queriam colar. Vamos esperar o Fernando. E foi uma experiência muito legal. Por quê? Porque quando eu voltei a estudar, eu tive que fazer educação de jovens e adultos, a EJA, né? Aham. Porque eu já não tinha mais idade para frequentar o ensino regular. Então era o pessoal mais velho, o pessoal que trabalhava. Então eu fiz muitos amigos da época, assim, de escola, assim, do pessoal mais adulto, né? Ah, isso Então foi foi fundamental para te legal. incentivar Eu também, fui muito né? bem acolhido, né? Aham. E a gente sempre ficava junto no intervalo. Quando eu chegava mais cedo na escola, o pessoal já entrava, já ficava lá junto comigo. Então, assim, foi uma fase muito, muito, muito legal. Que bacana, Fernando. E a Soninha sempre ali, Ali, né? né? Na Aham, frente da sempre ali. escola, acompanhando Exato, tudo. acompanhando. Quando precisava trocar, conseguir fita cassete, ela comprava. Então, assim, foi, nossa, uma fase muito, assim, de muita evolução, muito conhecimento, muita descoberta. Outro anjo na sua vida Muitas também. então. amizades. Muitos anjos na Muito minha vida. anjos, muitos anjos. Não Aposto que os só ela, colegas né? também, você deve ter Os encontrado colegas eu tenho vários amizade anjos. até hoje. Aham. Aí a gente às vezes manda um WhatsApp, conversa, né? Às vezes eles vão em casa, eu vou na casa deles, que eles Que são mais legal. velhos, né? Têm filhos, então a Aham. gente é uma experiência assim, foi uma experiência muito boa. E a tecnologia ajudou muito nisso, então. Por exemplo, você estava falando que você... Aham. Eu, por exemplo, a gente conversou muito pelo WhatsApp. Sim. Né? E no começo eu falei assim, o que eu mando? Eu mando mensagem de voz ou eu mando mensagem escrita? Escrita. Eu comecei a pensar, falei, não, preciso mandar de voz. Mas daí chegou um dia que você respondeu para mim no escrito. Aham. Daí eu falei, "Meu, como Mas é que é ele tá porque escrevendo você, escrito?" Mas né, o você WhatsApp tem, então, tem. você tem tudo isso. Você tem o computador Eu tenho recurso. que faz a transformação, o celular, tudo. É legal porque até os meus alunos, eles ficam assim, nossa, como que você consegue, né, prof? Então, assim, as pessoas não têm esse conhecimento até porque não convivem, né? A maioria das Exato. pessoas não convivem. Então, eu explico até para quem... É interessante para quem está nos ouvindo, Aham. que a gente fala muito de preconceito também. Às vezes nem é preconceito, é falta de conhecimento. Né? Exatamente, A maioria é das falta vezes de- é Também falta acho. de conhecimento. Que a gente sabe quando a pessoa está sendo preconceituosa ou quando a pessoa está querendo aprender.
E às vezes fala alguma coisa porque não conhece, porque não convive com a pessoa com deficiência. Exatamente. Exato, exato. E assim, na época que eu voltei a estudar, a tecnologia era o gravador de fita cassete. Aham. Aí depois evoluiu um pouquinho. Aí eu comprei um computador, gravador que tinha um e- chip e gravava, tinha o cartão de memória. Aí já foi melhorando. Aí foi né? melhorando. Aí eu consegui um computador de mesa. Então eu conseguia digitar algumas coisas, né, no computador, conseguia fazer uma pesquisa, ampliar um pouco mais, né, o conhecimento. E aí hoje eu tenho um notebook. Tudo comando de voz, ele traduz. Assim, né? o notebook eu instalei, tem um programa que chama NVDA. Você instala ele no computador, ele não tem uma imagem, não tem nada, é só uma voz, que daí você vai digitando e ele vai te dando um feedback em áudio. Aham. Então o que tem na tela ele me dá um feedback em áudio e o que eu digito também. Que legal. Entendi. Aí ele E faz aí, as buscas. Tá. exato, então eu consigo navegar na internet, Tem consigo tudo hoje, né? consigo preparar minhas aulas da escola, É isso que eu ia te perguntar. Você prepara as aulas todas no computador? Daí... todas no Porque assim, o computador. Fernando, ele dá aula todos os dias. Exato. Né, Fernando? Tem Você uma vai turma, pra aula, você tem uma turma Eu fixa. tenho uma turma É de fixa. quinta série? É o 5º ano. Quinto Você ano. tem né? o pessoal que Isso. você monta as aulas, você chega na aula, você tá já tudo Aí eu montadinho. imprimo em casa. O dia que eu estava conversando com você, a impressora estava lá funcionando. Entendi. E Fernando, É. só antes da gente chegar aí de você Uhum. dar aula, então, hora nenhuma você se revoltou com a sua situação. Não, eu nunca me vi assim revoltado. É claro que a gente é ser humano, você acaba ficando triste, você Claro, queria né? estar numa outra situação. Que eu falo assim, que quando você nasce com a deficiência, você não tem saudade daquilo que você já viveu. Você não tem Exato. saudade de andar, porque você nunca andou. Uhum. Você não tem saudade de quando você enxergava, porque você nunca enxergou. Então a minha experiência foi diferente. Eu perdi a visão depois. Aham. Então eu sei o que é enxergar, eu sei o que é andar, né? Então tem hora que você sente essa saudade. É uma coisa normal você sentir, né? Claro. Mas a revolta, Não. eu nunca. Não. De se falar, não vou aprender Não. nada, não vou. Questionar Deus, de repente, por que Não. com você? E... Eu tinha bastante medo do futuro. Tanto nas minhas orações, eu sempre pedia para Deus. Ah, Deus, eu quero que o Senhor me acompanhe, que o Senhor ilumine os meus passos, para que eu consiga ter um emprego, que eu consiga construir uma família. Então, assim, eu sempre pedia, né? Aham. Mas, e com aquela sensação, né? De medo mesmo. Medo, com certeza, né? Que era difícil. Então, sempre quando tinha alguma coisa nova que eu tinha que fazer, Você eu tinha ficava com medo. Eu pensava, nossa, mesmo sabendo no fundo que eu ia conseguir, mas como é uma experiência nova, aí eu ficava assim, Aham. Mas você tinha aquela certeza que você ia conseguir. Dentro de você, sim. vai, se joga, porque você vai dar conta. Agora lembrando, teve uma situação bastante interessante, que eu estava com a minha psicóloga, com a Flaviana, excelente também, se tornou uma amiga, que assim, eu estava conversando com ela e ela foi muito sábia, que eu falei para ela assim, né? Eu não tinha voltado a estudar ainda. Eu estava no Princesa, fazendo tratamento, né? E aprendendo várias coisas, aprendendo braille, aprendendo informática. E quando a Soninha falou que eu ia voltar a estudar, que eu tinha que voltar a estudar, eu fui conversar com a Flaviana. Aí eu falei assim, então, a Soninha falou para eu voltar a estudar, mas eu não sei se eu quero esperar eu voltar a andar, enxergar, porque eu sempre, até então, eu tinha essa esperança. Entendi. né? Aí a Flaviana falou assim, então, Fernando, vamos pensa comigo. Eu não estou falando que você não vai voltar a andar e nem vai voltar a enxergar, né? Não estou falando que isso vai ser permanente na sua vida. Mas e se demorar 10 anos? E se demorar 20 anos? A gente não sabe. Então, o que você ganhar de conhecimento agora só vai agregar na sua vida. Porque se no futuro, quando você voltar a andar e enxergar, isso não é perdido. Exato. Então você não vai ficar parado. Não é legal você ficar parado e esperando. Continua a sua vida da maneira como você está. E quando esse sonho que você tem, essa vontade que você tem se realizar,
você não perde, porque é só conhecimento. Aí eu pensei, não é que ela tem razão? Uma Tá sábia. vendo? Tem Exato. muitas pessoas Não é que ela gente, tem sabe? razão? E aí eu falei, tira a gente não, daquela eu vou... visão limitada que a gente coloca. De esperar, né? De, Exato. vou aguardar pra depois que eu conseguir. Isso Não, em faz várias agora. coisas, né? Às vezes você conversa com alguém e fala, não é que eu não tinha pensado nisso? Exatamente. E aí, né? já pensou se eu tivesse esperando É. lá A atrás? gente Eu não não tem que ia... esperar nada, né, Você não ia ter Fernanda? entrado no EJA, você não ia ter aprendido a... Não tinha feito conhecido as faculdade. pessoas que você Exato. conheceu. Não ia ser professor, E- provavelmente não ia estar E aqui. provavelmente estaria esperando até hoje. É, Né? exato. Que lindo. Olha, É. meu Deus. Parabéns. E aí eu fui- É uma daquelas lições que a gente tem nesse programa, né? Não, e aí a gente sai daqui achando que a gente não faz nada. Eu saio muitas vezes do programa e falo, Mônica, pelo amor de Impressionante. Deus, você não faz nada. Fernando, você dá aula para as crianças do 5º ano. Exato. Como que as crianças, por exemplo, eu acho que você já tem a tua turminha e você já tá na Exato. escola É faz sempre um o tempo. 5º ano que você dá ou Isso. E varia? a meninada que vem chegando já sabe que vai pegar você como professor. Mas Já. tem sempre os alunos novos, Sim. né? E assim, como que é a reação dessa É. meninada que... Ó, eu sou o Fernando, professor de vocês, eu exijo respeito, eu sou isso, Uhum. aquilo. E assim, como eles te recebem? Como é que é essa... Como é essa? Que é Dar assim, aula ó, para essa meninada? Antes de chegar na escola, eu já era funcionário público, que foi assim, eu prestei concurso para a prefeitura, para auxiliar administrativo. Tá. Também é prova oral? Como Aí, que assim, no funciona concurso, eu posso solicitar uma pessoa para ler a prova para mim. Ou eu posso solicitar um computador para eu fazer a leitura pelo computador. Ah, então tem esse... Tem. Quando você vai fazer a inscrição, tem essa opção, né? Ai, não Ou eu posso sabia. solicitar a prova em braille também. Então, eu tenho essas opções. E o Braille Entendi. você aprendeu lá na Princesa Vitória também. Eu aprendi. E aí, lá no Princesa Vitória, o que aconteceu? Eu era paciente, aí eu voltei a estudar, aí eu fiz a minha primeira faculdade, a minha primeira graduação foi em Recursos Humanos. E acho que foi em 2006, eu nem me lembro. 2005, 2006, se eu não me engano. E aí surgiu a oportunidade de prestar concurso. E aí eu fiz a prova e a vaga era para o Princesa Vitória. E aí eu passei em legal. 3º lugar. E aí eu me tornei funcionário lá no Princesa Vitória. E lá você fazia o quê? E lá, como tinha uma demanda muito grande de crianças e jovens com a mesma deficiência que a minha, que precisava aprender braille, precisava aprender informática, aí eu comecei a fazer esse trabalho. A Soninha me convidou, ela me orientava, né, porque até então eu não tinha formação em pedagogia, e ela ia orientando o meu trabalho. Ela falou assim, Fernando, como você já tem o conhecimento do braille, da informática, e eu não consigo chamar essas crianças da lista, eu queria que você fizesse esse trabalho, me ajudasse a desenvolver esse trabalho. E aí a gente começou a chamar essas crianças. E aí eu dava aula de informática, Não, foi fundamental, fazia então, para... Faz a diferença. o braille, É. aí comecei a adaptar o material escolar das crianças, e foi aí que eu comecei a gostar da pedagogia. Entendeu? Aí você começou a ver uma luz no fim do túnel, Aham. é aqui que eu vou entrar. É aqui, que até então eu estava na área do RH, eu gostava um pouco, né? Tava me formando, mas não era, sabe quando você sente que não é aquilo que não Não, né? E aí eu Quero lidar com as comecei a lidar ali crianças. com as crianças, comecei essa parte pedagógica com a orientação e o incentivo da Soninha. Aí a Soninha, você vai fazer pedagogia. E você vê o desenvolvimento das crianças, acho que isso te motivava, Porque né? quando você está na área da educação especial, é diferente da área que você atua como professor de sala regular. Porque o desenvolvimento da criança com deficiência é um pouquinho mais lento. Só que quando ela consegue absorver aquele conteúdo, é um ganho tão grande. Porque às vezes tem uma deficiência intelectual também associada. E aí você usa um monte de estratégia e você usa um monte de recurso. Aí você encontra aquele canalzinho que a criança Que consegue você- aprender. E cada criança você via um desafio, né? Exato, E aquilo te exato. falava, nossa, eu tenho que ajudar essa criança. Eu tenho que achar um jeito para que essa criança aprenda. Aham. E Aí foi isso vai te muito legal. motivando, né? Exato. Aí eu comecei a ter contato com as professoras da rede, né, municipal daqui de Rio Claro.
Aí alguns professores também vinham de fora para ter palestra comigo, com a Sônia. Que legal. E aí a gente começou a fazer esse trabalho. E aí eu comecei a gostar, né, dessa área. Então, quando eu exonerei lá no Princesa eu fiquei quase 10 anos como funcionário. Foi muito difícil, porque o Princesa Vitória é um lugar já que eu estava adaptado, eu já tinha uma história, porque eu fui paciente lá. E aí bateu aquele medo de novo. De novo, né? Porque lá todo mundo te conhecia, né? Estava muito adaptado. E agora eu vou para um adaptado, local que ninguém me conhece, com crianças... Com crianças que assim, é uma né? sala, que não entre tem aspas, deficiências. que não tem deficiência. É. E aí eu fiz a pedagogia, me formei, e eu me formei em 2015, 2016 eu fiz o concurso, passei no concurso. Outro concurso. Aí fui chamado, eu falei, meu Deus, e agora? Agora eu vou ter que ir, vou comer no e mesmo, agora? Né? Aí a Soninha, não, você vai. Aí a Paula também, que foi minha fisioterapeuta, você vai. E todo mundo apoiando. Eu falei, então eu vou. Então eu vou, não aí tem saída. Aí eu fui. Aí quando chegou na escola, eu fui conhecer a escola primeiro, né? Aí conheci a diretora, fui muito bem recebido e conheci a sala de aula, conheci a turma que eu ia dar aula. Aí eu fiquei assim, no começo eu não tinha medo de lidar com os alunos. Porque no Princesa Vitória eram atendimentos, não eram turmas grandes, né? Eram só atendimentos. Então era um ou duas crianças no máximo, assim, ao mesmo tempo. E ali, quantas? E na sala de aula regular, quando eu entrei, eu tinha 24. Um pouquinho diferente, né? 24 pestinhas prontas para detonar o professor, né? E aí, quando eu cheguei na sala de aula, quando eu cheguei na escola, estava tendo intervalo. Então, eles me viram lá, cadeira de rodas, eu tinha uma outra cadeira bem chamativa, roda diferente, sabe? Bem radical, minha cadeira, vermelha, eles chamando a atenção, as crianças olhando e tal, aí conversei com a diretora, conversei com a coordenação, aí fui na sala de aula conhecer. Aí conheci os alunos, conversei com eles e tal, e aí eu cheguei em casa e falei, meu Deus, e agora? Como que vai ser? Eu já exonerei, não tem como voltar atrás, né? E aí aquele receio dos pais, né? Não era nem as crianças, eu pensei, os pais vão te julgar, vão pensar, vão falar que você não professor, vai dar conta, exato, né? Um professor que não anda e não enxerga, vai ensinar o que para o meu filho? E aí, não, vou encarar, vai dar certo, vou encarar. E fui. Aí, primeiro dia de aula, eu não consegui dar aula. Eles me fizeram muita pergunta, as crianças. Mas ela estava curiosa. A primeira aula que você estava dando para os alunos era essa. Né? Foi a primeira aula que você deu para esses alunos. Aí saiu de tudo. E o que eles perguntavam? Assim? Perguntaram, professor, como que você faz para usar o computador? Porque eu tirei o notebook da mochila, coloquei na mesa. Como que você faz para usar o celular? Aí eu falei que eu morava sozinho, porque eu fui contando um pouco da minha história. Aí quando eu falei que eu morava sozinho, nossa, aí foi aquele tumulto. Né? Tumulto. Meu Deus, não, aí deixei, assim, eu fiquei a tarde toda só conversando com eles, tirando dúvida. É importante isso. Criar essa relação. E criança é muito curiosa. E outra, assim, deles verem, né? Isso aí, nossa, se o Fernando faz, imagina o que eu não posso fazer. É o que eu falei, é uma aula que você deu para esses alunos de vida. De superação. Porque a gente fala de inclusão, então a teoria é muito bonita. Mas né? na prática é ali que vai incentivar, motivar essas crianças, as pessoas, né? Isso. De mostrar que a pessoa com deficiência também consegue. É capaz. É capaz, E aí me perguntaram, como que você toma banho? Sua mãe que te dá banho? Imagina! Mas você sabe que são coisas assim, nós não somos seus alunos, mas eram perguntas que eu queria te fazer. Eu queria saber assim, como você faz a comida, como você escolhe sua roupa, assim, por exemplo, você deve, eu não sei. Pra combinar, né? assim, você compra um padrão de roupa, você sabe que aquilo aí vai estar sempre combinando. Você deve ser muito organizado, né? Porque assim, você tem que ter tudo no lugar, porque senão você se perde na sua casa, né? Tem que ser tudo no lugar, porque às vezes vai procurar e não tá, daí, né?
Mãe, onde que tá? Às vezes minha mãe guarda. Mãe, onde que tá? Onde você guardou? Ah, tá em tal lugar. Na mão. Mas geralmente minha família, assim, meus amigos, o pessoal que convive comigo já sabe. Então, sempre quando vão em casa, sempre deixa o controle remoto da TV no mesmo lugar. Quando vai usar... O pessoal gosta de ir em casa, que eu faço uma comida muito boa. Ah, é? Aí, ó. Isso já. Aprendeu uma receita com ele. Ficamos sabendo. E aí o pessoal vai em casa, às vezes vai almoçar, minha irmã me liga, Fer, o que você vai fazer de almoço hoje? E como que você aprendeu a cozinhar? Assim? E é assim, ó, então lá na escola, as crianças começaram a me perguntar, como que você faz, professor, para cozinhar? Você não se queima? E é assim, tem um detalhe, né? Vou voltar um pouquinho. Nessa época eu já estava morando sozinho, que já tem 10 anos que eu moro sozinho. E quando eu fui morar sozinho, eu não contei nada para minha mãe, que eu já estava com o apartamento, com a chave do apartamento. Aí eu chamei minha mãe, falei, mãe... o susto da mãe. Dona Edna, coitada. Coitada da dona Edna. Nossa, imagina. Aí chamei, mãe, tem uma coisa para te falar. Daí ela, que aconteceu? Meu Deus. Daí eu falei, não aconteceu nada. Comprei um apartamento. Ela, que legal, né? Você vai colocar para alugar? Na cabeça dela nem imaginava. Isso. Eu falei, não. Ela, você tá namorando? Nem falou nada para mim, né? Falei, não, mãe, não tô namorando. Eu vou morar sozinho. Aí ela, o quê? Você tá ficando doido. Como que você vai fazer, Fernando? Você vai morar sozinho, não tem condição de você morar sozinho. Quem que vai limpar sua casa, fazer sua comida? Né? Brava, muito brava. Imagino. Você vai me deixar doida. Se for morar sozinho, como que você vai fazer? Falei, não, mãe, eu não sei ainda como que eu vou fazer. Mas eu sei que eu vou. Aí ela pensou, né? Eu acho que ela pensou na cabeça dela, não adianta. Não. Que eu sempre, mesmo com a deficiência, até desde criança, eu sempre fui muito independente. Eu sempre gostei de arrumar minhas coisas. Quando eu ia para a escola, não esperava ninguém me chamar. Eu acordava, eu pegava meu material, eu ia, tinha lição de casa, eu fazia. Então, eu sempre fui essa pessoa proativo. Independente, sempre. E depois que eu fiquei doente, né, e tive a deficiência, não mudou muito. Você já tinha esse claro que eu era mais limitado, né? Porque eu Claro. precisava da ajuda de outras pessoas. Mas o que eu podia fazer sozinho, eu já fazia. Eu ia lá e fazia. Aí minha mãe falou, não vai ter jeito, esse menino vai. Ah, vai. Ele falou que vai, então ele vai. Daí ela falou assim, então nós vamos combinar o seguinte, você vai, só que eu vou fazer sua comida, eu vou lavar sua roupa, eu vou limpar sua casa, você não vai fazer nada. Aí eu concordei, né? Aí eu pensei... por enquanto eu concordo. Eu pensei, só não falei pra ela, mas eu pensei, que graça tem, né? Você vai morar sozinho e você não vai fazer nada? Mas você tinha que ir aos poucos com ela, né? Isso, né? Porque você não podia cortar de uma vez. Não, e aí eu fui, aí a primeira vez que eu fiz comida sozinho e contei pra ela não acredita que você mexeu no fogão. Que você vai botar fogo na casa e tal. E hoje, o que acontece? Eu ligo pra ela, falo, mãe, vem almoçar comigo. Daí ela vai, almoça, faz a marmitinha dela. Olha, tá vendo? Ainda leva embora. Mudou. Às vezes ela tá com vontade de comer alguma coisa, ela pede, eu faço. Quando ela quer comer uma torta, um bolo, aí eu faço. Tudo? Você faz tudo Eu faço. assim? Eu faço. Então, assim... Ele gosta, aprendeu Eu a cozinhar gosto. e faz. Aí eu vou lá no site, né? Eu pesquiso na internet uma receita. Aí eu faço. Daí eu vou lá, né? Me organizo e faço. Só que assim, no começo eu tinha um pouco de medo de mexer no fogão. Da panela de pressão, então, nossa senhora. Até eu tenho. Pelo amor de Deus. Eu nem panela de gosto. pressão é uma coisa É uma coisa, eu tenho medo. Até hoje eu tenho medo de usar. Eu também. De vez em quando eu Usar faço alguma pouco. coisa, realmente, eu uso bem pouco a panela de pressão. Só quando não tem jeito. Isso. Mas assim, quando eu vou fazer o arroz, hoje eu já consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Às vezes eu estou fazendo arroz, estou fazendo feijão ali, então eu consigo fazer. Mas no começo eu fazia uma coisa de cada vez. Para eu não... Como eu estava aprendendo e mexendo no fogão... E o você tem tempo, que né, ter, de cozinhar. Você tem que ter uma atenção muito redobrada. Muita organização também. Muita organização. Então eu já deixava as coisas picadinho, o alho, a cebola. Aí quando eu ligava o fogo da panela, eu já não saía dali de perto do fogão. Então assim,
já tinha todo esse preparo. Hoje não, já vou fazendo uma coisa aqui, outra ali, e eu vou muito pelo cheiro, pela audição. Então eu sei que o arroz está pronto, que ele começa a fazer um barulhinho. Barulho diferente. Que a água já secou. Então eu já desligo. Tá vendo? E É muito legal. Você desenvolve. quando vai sentidos, ferver né? o feijão, aí já quando eu escuto o barulho que está fervendo e o cheiro também. Quando vai fazer bolo, quando a casa tá cheirando, o bolo tá pronto. Você desliga o forno. Tá vendo? Já tá pronto. Diquinha de Fernando. Do Fernando, é. Os sentidos, então, ficam muito apurados, né? Ficaram muito apurados, todos os Bacana, sentidos. Fernando. Então aí você vai fazendo lá. E vai pra limpar a sua testando. casa? É você que limpa, aí você tem Aí alguém. eu passo um pano lá, até preciso dar uma geralzinha, A né? vantagem é essa. Ele mora sozinho, a casa é dele, ele deixa do jeito que ele quer. Aí, né, é que Fernando? assim, quando chove, molha o pneu da cadeira de rodas, aí você entra, faz Ai, suja aquela. tudo. É verdade. Aí passa um pano e tal, mas a limpeza mais pesada a minha mãe faz. Tá. Quando minha mãe não faz, né? Às vezes precisa limpar em alguém. cima do armário, daí eu pago para uma prima minha fazer. Aham. Daí ela vai em casa, é uma pessoa de confiança, né? Daí ela vai e daí ela limpa. Que legal. Mas a limpeza assim, pesadinha assim, é minha mãe que faz. Ela Mas- ainda continua lá, firme e Sim. forte. Nunca vai deixar. Mãe não deixa, gente. Não Sua filha tá deixa. namorando. A filha dela mora na Austrália. É. Ela fica o dia inteiro ligando pra aquela menina, coitada da Michelle. Não tem sossego. As minhas também moram fora, eu fico o dia inteiro ligando pra Mas ela. é, assim mãe é mesmo. Mãe é mãe, assim, né? Mãe dona é Edna, mãe, a não gente tem te jeito. entende. Te entendo, dona A gente Edna. te entende. E Fica lá, continua pega assim. no pé do Fernando. Isso, e continua assim, viu? Continua Aí assim porque quando ele eu gosta. chego- Ele pode até reclamar, mas ele adora. Aí eu chego, tiro a camisa, deixo no sofá, ela chega. E essa roupa aqui em cima? Tá Esse vendo? monte de roupa aqui na sala. Daí, mas Casa de homem também, solteiro, né? É, Aquela é. caverna. não tem essa né? preocupação muita, né? Mas é gostoso. Eu gosto de receber as pessoas em casa. Você é uma pessoa muito simpática. Você é uma É. pessoa muito Ah, querida. obrigado. Você é muito tem gostoso um conversar com sorriso você. muito Muito, especial, muito. viu? Passa Fico uma, feliz. passa uma tranquilidade pra gente, É. assim, é muito bacana. E Você conhece, eu vi eu sei porque eu dei uma pesquisada sobre, Uhum. fiz um stalker, né, que fala, né, que fica stalkeando aí e tal, que você conhece os seus alunos Sim. pela voz, assim, Pela você... voz, pelos passos, sabe de- pela isso, posição. pelos passos, É. cheiro, tudo. Exato, que é assim, ó. Na sala de aula, é que agora, Pelo passo. no começo agora, por exemplo, as aulas começaram praticamente semana passada. Aham. Então eu ainda tô conhecendo os alunos, conhecendo a voz, associando a voz à criança. Então, por enquanto, eu só decorei os nomes e mais ou menos a posição onde eles estão sentados. É Aham. claro que eu vou já fazer uma mudança na Você sala. troca porque ali já começa a bagunça. Isso, porque eles chegam, eles É. querem sentar perto dos amigos, É. né? Quer ficar na conversinha e tal. Então, Ali você já muda tudo. isso, eu já falei pra eles, ó, segunda-feira a gente vai fazer uma mudança aqui. O tio é legal, mas ele não é tão Isso. bonzinho assim, É, né? pois é, senão não rende. Que bacana. E aí eu mudo eles de posição, né, do local que eles estão sentados. E aí eu já começo a perceber quem é quem, pelo som. Aí às vezes tem sempre aquele aluno que às vezes gosta de andar um pouquinho pela sala, então eu já sei, né? Ah, Tem aquele os que aluno que passam. gosta de ficar na mesa, batucando na mesa, então eu já sei, fulano, para com isso. Eles ficam assustados. Porque Tipo como que o assim, professor como é que ele sabe tá que sou eu vendo? que estou fazendo Eles isso? devem estar te testando, né? Ficam. Vamos ver se vamos ver E se ele vai saber foi que legal sou você eu. ter falado isso. Né? Porque, ó, eles fazem assim, eles pegam um objeto, que hoje em dia tem cola de tudo quanto é tipo, formato, borracha, né? Aí eles pegam e colocam na minha mão. Professor, adivinha o que é isso? Aí coloca na minha mão. Aí eu fico lá tentando descobrir. Aí me deram uma borracha, que é uma pokebola do Pokémon. Aí, meu Deus, o que será que é isso, né? Aí eu abri um lado assim, era uma borracha. Falei, é uma borracha. Aí, acertou. Mas é o que esse objeto? Eu falei, Nossa, e agora, né? Aí era uma pokebola. Era a pokebola e a borracha estava dentro da pokebola do Pokémon. Aí eu falei, meu Deus, isso aí não é de acertar nunca. Eles testam, né? Eles testam. E a cada dia após dia aparece coisa nova, né, Coisa Fernando? nova, Daí... aí eu falo pra eles, aí fica difícil, né? Então, semana passada eu já fiz essa dinâmica com eles. Aí eles já pegaram um monte de objeto, apontador com formato de casinha. Eles devem amar isso. Borracha com
com um desenho no formato de maçã, minha aluna levou. Eu falei, isso aqui é uma fruta. Vou comer. E era borracha e era no formato de maçã, entendeu? Então, e assim, aí também deve vir aquela enxurrada de perguntas sempre da mas primeira todo aula. ano Primeira aula letivo, sempre, né? e é assim, todo ano letivo eu tenho que deixar a primeira aula para conversar com Que eles. bacana. Para eles, né, fazerem as perguntas, tirarem a curiosidade. Senão, eu não consigo dar aula. Senão, não dá. E você tem uma professora auxiliar que te ajuda em toda a Isso. aula. Aí eu tenho uma professora auxiliar. Este ano é a Claudinha, uma pessoa querida, muito boazinha. Está me acompanhando. São seus olhos na sala de aula, né? São meus Que olhos. legal. E é legal porque, assim, as minhas crianças, meus alunos, eu falo minhas crianças. São suas, São suas. Na naquele escola, ano. e naquele horário, elas são suas, né? Então, os meus alunos, eles são muito bonzinhos. Eu não sei se é porque a Claudinha falou, Fernando, você transmite uma tranquilidade, então por isso que eles são tranquilos. Mas eles são muito bonzinhos, não dão trabalho. Nenhuma turma até hoje. Turma que passou? Nenhuma. Nunca tive problema assim com desrespeito, De com nenhum preconceito, aluno? de nenhum aluno. Nunca. Que Até hoje. bênção. Desde quando eu entrei na escola, Eu acho em que 2017. Tudo preparado mesmo. Exato. Nunca tive assim. E eles são... É uma graça. Contando assim, às vezes a pessoa não tem noção. Mas na sala de aula, eu ameaço pôr a mão assim na cadeira, né? Para dar uma... Ajeitar a cadeira assim. Professor, você precisa de alguma coisa? Você quer água? Não, e eles assim, pede para um buscar água e o outro já fica emburrado, que também já quer ir, então tem que deixar um dia de cada vez. Um dia cada aluno é o seu ajudante. Isso, então eu já tenho esse esquema Que na sala de aula do ajudante. Isso é legal, muito bom. Aí quando pra pede eles. para o ajudante, aí eu levo a minha garrafinha. Enche minha garrafinha, fazendo favor. Daí vai, eles vão todos felizes. Nossa. Se precisar, assim, ir até a porta, ele sei lá, professor, posso te levar até ali? E eu imagino que a próxima turma deve ficar ansiosa para te pegar. Com certeza. Né? Tem O esse quarto detalhe. ano, que vai O pro quarto quinto, ano. vamos pegar o Ano que professor vem, ó. Fernando. O que aconteceu? A diretora, né, a diretora que entrou, uma diretora nova. Então ela falou assim, olha, eu vou dar uma misturada na turma. Então o quarto ano do ano passado achou que já ia ter aula comigo, mas a diretora deu uma misturada nos alunos. E teve um aluno, Matheus, ele ficou muito chateado, tadinho, porque o ano passado ele ia lá na minha sala, dar oi pra mim, me dar um abraço, e ele falava, não vejo a hora de ter aula ano que vem com você, professor, porque eu dei aula pro irmão dele, pro Vini. E ele tava numa expectativa, aí trocou ele A de professora sala. tirou a diretora. Isso, trocou ele. E ele tá no 5º ano da sala ao lado. Ele ficou muito chateado. E o aluno que queria ter aula comigo, que não ia ter, né? Que ele era do 4º ano C. Então ele ia para o 5º ano C. E eu tô no 5º ano B. Então ele não ia ser meu aluno. Aí ele foi. E a mãe dele foi estagiária na minha sala, né? Aham. Aí ele foi. Quando ele me viu, ele ficou tão emocionado. Foi lá, me abraçou. Não acredito que é você, que eu vou ter aula com você. Me abraçou. Tem que ver que bonitinho. Que lindo, gente. Tá que vendo? coisa. Demais. Uma isso. graça. Aí, mas, nossa, eles são... Eu não tenho que reclamar das crianças. Eles são muito bonzinhos, muito solícitos, amorosos. Que coisa boa de ouvir. Tem um mas monte isso é um de reflexo, desenho. eu acho que do que a gente é, do que a gente transmite Uhum. também, né? Aí a gente vai vendo a diferença do respeito um com o outro, Sim. né? Eu acho que isso que é Criando cidadão pro mundo, né? Isso é Exato. muito bom. Criando Fora o exemplo, cidadãos bons, né? você estudar com um exemplo É. de pessoa, Você né? tem até assim, que a gente precisa finalizar já. Precisa. porque nós- Olha, viu como é rápido, Então, Fernando? passou muito Eu ficava rápido. aqui conversando com o Fernando mais 2 Eu horas. também. Você comenta numa das suas passagens aí que ensinar é transmitir conhecimento e mudar o mundo, para mudar o Sim, mundo, né? exato. Então é o que você está fazendo. Você pode ter certeza que essa tua forma de ensinar e de transmitir o que você é e o que você faz, da forma que você faz, você está mudando. Você está mudando o jeito de ver dessas crianças, o jeito de pensar. O incentivo e não só das da crianças, vida. mas eu acho que da Não. família inteira. Porque essa criança chega em casa, ela conta para a família inteira quem é o Os professor pais, dela. eles não vêm a hora de ter reunião de pais comigo para me conhecer. Que legal. Porque ouve Porque tanto, eles chegam né? em casa, o Todo professor animado. consegue fazer isso, o professor faz aquilo. E aí, como eles E- devem ir bem no 5º ano, porque você está muito atento, Uhum. os pais devem ficar maravilhados com A isso. reunião de pais, a minha reunião, todos os pais, lotado.
Que bacana. Que legal. Eles vão para me conhecer. E é o que eu falo, né? Eu quero que essas crianças, as pessoas, me conheçam para quebrar aquele paradigma de que a pessoa com deficiência não consegue, né? Não consegue trabalhar, não consegue estudar, não consegue morar sozinho. É claro que eu tenho as minhas limitações, mas eu não estou incapacitado. Uhum. Então eu quero que as pessoas olhem para mim, para a pessoa com deficiência, primeiro para o ser humano, e não para a minha cadeira de rodas, e não para a minha deficiência, mas olhe para o potencial que eu tenho. A sua vontade, Para a minha né? vontade, para o meu conhecimento, para minhas habilidades, né? Não é porque a pessoa não anda e não enxerga que ela não tem o potencial, que ela não pode aprender, que ela não pode transmitir um conhecimento, né? Então eu quero que as pessoas vejam me vejam e vejam as outras pessoas com deficiência dessa forma, que a gente tem potencial, que a gente consegue, que a gente pode ter uma vida comum, pode trabalhar, pode estudar, pode se casar, pode fazer o que quiser. Morar sozinho. Morar sozinho. Viu, dona Hebe? Dependendo da decisão que você toma na Isso, sua vida. E você exato. pode tomar as decisões na sua Exato. vida, Exatamente. né? Que Sim. lindo. Olha, Mas- gente, precisamos Ai, finalizar. gente, pra finalizar, pra mim eu batia, né? Igual eu falei, mais um papo com você aqui, que tenho muitas perguntas. Imagina. Mas nem vou perguntar. E a gente quer, né, pra finalizar, eu sempre faço aquela pergunta, né, Fernando? Uhum. Deixa o seu recado aí pras pessoas. Fala aí o que você quiser falar do seu coração, que você acha que é importante pras pessoas, né? Você já falou um pouco, mas Uhum. tem muito mais coisa aí dentro que eu sei. Então, o recado que eu deixo, né, para quem está nos assistindo, que a gente trabalhe sim com a inclusão, é de fato muito importante para que quem não tenha deficiência tenha essa experiência, quebre esse paradigma de que a pessoa com deficiência é incapacitada. E não, né, a pessoa com deficiência pode trabalhar, pode estudar, pode morar sozinho, pode construir família, e que vocês nos vejam, né, como uma pessoa comum. Olhe para nós enquanto ser humano, Assim. né, e não olhe para nós diretamente para a deficiência. Olhe para o potencial, que daí a gente vai conseguir transformar, né, mudar o mundo. Exatamente. Nos dê para dar oportunidade, né? Abrir os olhos e dar Exato. oportunidade Dá oportunidade. para as pessoas com deficiência, né? Exato. Que podem mudar Exatamente. todo um ambiente, com certeza. Com certeza. Que lindo. Fernando, Sem palavras. só tem que agradecer. Agradecer que você está agradeço. aqui, de você ser quem você é, de você passar pra gente essa visão que é importantíssima, né, de inclusão, de superação, de fé. E eu tenho certeza que seus alunos são felizes por ter você como aluno, Como seus professor. parentes, a dona Edna, e parabéns aí pela sua garra, pela sua vontade de viver, sabe? Eu acho que é muito obrigado. bacana isso. Que É. bom que você tem tantos anjos na sua vida. Que te Ah, Você incentivaram, pode ter certeza né? que Sim. você é anjo na vida de muitas pessoas também. E eu queria te agradecer. E, nossa, gratidão só por você estar aqui hoje, né, na nossa Pra gravação, passar, passando aqui passar pra gente essa força. chegar junto. Uma outra visão de um mundo que a gente não vive e que a gente é capaz de fazer qualquer coisa nesse mundo. Isso Com que eu certeza. pego, isso eu Exatamente. peguei aqui agora. Se você quer estudar, se quer morar sozinho, se quer trabalhar em tal lugar, depende tudo da gente. Quer casar, Exato. se quer Só falta ter filho. tentar. Tem Tentar. que tentar. não Cair, pode levantar, desistir. né? Cair, exato. levantar e continuar. Fernando, muito Maravilha. obrigada. Obrigado. Gente, continua seguindo a gente aqui no YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify, no JC Rio Claro. Mônica Butelli, Mônica Butelli, Aline Magaceron. Magaceron. Fernando Fernando Moreira, _ RC. Sigam o Fernando. Ele, se quiser conversar com ele, manda mensagem, ele Pode responde. mandar. E é muito bacana. E a gente tá muito feliz hoje de gravar com o Fernando. E Com certeza. hoje foi um dia mais ainda especial. Foi muito bacana. Obrigada, gente. Até semana que Obrigada. vem, quarta-feira, às 19 horas, aqui no Chega Junto. Tchau. Tchau.